Muito bom dia, pessoal! Tudo bem com vocês? Estamos aqui para comentar sobre a indicação do Fernando Haddad para o Ministério da Fazenda e comigo aqui o Felipe Nogueira, nosso assessor aqui da Liberta Investimentos, para comentar um pouquinho sobre essa pauta, ele que normalmente é bastante aí chamado para os morning calls aqui do canal da Liberta, a primeira hora que a gente faz aí todo dia útil, de manhãzinha. Bem-vindo, Felipe! Oi, Thay, tudo bem? Bom dia, pessoal. Preparado para comentar sobre essa pauta aí? Eu pensei que era Copa, mas beleza. Vamos lá. Te enganaram. Me enganaram. Bom, vamos comentar um pouquinho sobre quem é Fernando Haddad, né? Afinal de contas, consequências aí para os investimentos, para a Bolsa, né? Do modo geral, para a economia, enfim. Vamos começar comentando que ele é um acadêmico, advogado, professor e político, filiado ao PT aí desde os anos 80, desde a década de 80, tá? De 2005 a 2012, ele foi ministro da Educação do Lula, e de 2013 a 2017, ele foi prefeito de São Paulo. Bom, sobre a prefeitura dele, sobre esse mandato, eu destaco aqui que ele acabou o mandato com rejeição de 47%, tá? Ou seja, ele fez aí um mandato bastante preocupante, diria, principalmente polêmico, preocupante, enfim, principalmente na questão econômica. Bom, Haddad também escreveu alguns livros como Em Defesa do Socialismo, Sindicatos, Cooperativas e Socialismo, Trabalho e outro livro, Trabalho e Linguagem para a Renovação do Socialismo. Ele gosta realmente desse tema. Ele também é um marxista declarado, já falando aí a frase: evidente que Marx é a inspiração longínqua mais moderna, e não é mais possível falar em marxismo, são marxismos. Eu me filio à tradição de Frankfurt, que tem no Adorno e Marcuse as expressões mais vistosas. Bom, destacando aí todos esses pontos que eu acabei de falar, o que mais tu teria para comentar sobre o perfil aí de Haddad? Não vou falar quem é Herbert Marcuse, o que ele é para o New Left, para a nova esquerda, né, americana, principalmente, ele que foi professor ali do Barack Obama e todo esse pessoal mais de esquerda ali dos Estados Unidos. Acho que é legal a gente falar um pouco do que a gente deve esperar, né, quais são os pontos que a gente deve esperar a partir disso. E do que foi falado por Lula e por Haddad que foi indicado ontem como ministro junto com o Dino e com o Rui Costa, né, a gente falar o que deve vir. Então, o que a gente está esperando que eventualmente a gente vai ter a partir dessa nomeação. Primeiro é a questão de teto de gastos, a PEC, que continua o imbróglio, a gente não teve nenhuma aprovação ainda, a gente estava imaginando durante a semana, até a gente falou, né, no Morning Call, que deveria ter uma desidratação ali para 130, 150 bi de teto de gastos, e que a gente teria alguma ancoragem temporal, provavelmente ali de 2 anos. Só que a gente terminou a semana sem ter essa certeza. O PT que, inclusive, estava tentando extrapolar o teto, né, em até 200 bi, quase 200 bi, né, 198 bi. Exatamente. Uma outra questão importante que a gente falou nesse sentido também, e que trouxe mais tempero aí para os problemas, né, para essa semana daí, foi que o STF ele vai julgar a constitucionalidade ou não da gente ter a emenda de relator, ou chamado também de orçamento secreto. O que é isso? São os congressistas, eles estabelecendo a destinação de parte dos recursos federais, né? E aí o presidente vai lá e autoriza, né? O Lula, durante a indicação, ele falou que isso daí deve ser atribuição do governo federal, né? E que não existe, ele não gostaria de ter essa situação em que o relator ele recebe essas indicações, não se identifica quem é o congressista, e aí o Congresso define parte do orçamento secreto. E por que isso é importante na nomeação do Haddad? Porque o STF, ao julgar isso, se é constitucional ou não, o Centrão já disse que ele vai parar ou vai dificultar várias aprovações do PT, tá? Caso o STF entenda que eles não tenham mais essa possibilidade do Congresso, então, definir parte dos gastos públicos.
E aí, o que a gente também pode continuar esperando? Outro ponto que a gente pode falar também, que a gente pode esperar, é o aumento do salário mínimo. Né? O aumento do salário mínimo, que isso vai gerar uma pressão inflacionária, então a gente imagina que o IPCA, o medidor oficial da inflação, ele não venha arrefecer assim, como a gente tinha em outros cenários. Em princípio, a gente pode até ter um aumento do IPCA, né? Assim como também se discute eventual aumento do Banco Central da taxa de juros. Né? O Campos ele já foi bem incisivo no sentido, se vocês não respeitarem a dívida pública, né, com esse endividamento, você não estabelecer limites para esse endividamento fiscal, provavelmente a gente vai ter que atuar no sentido de aumentar a taxa de juros. Inclusive, acho que vale a pena destacar aqui que essa semana a gente teve o Copom, foi justamente aí, foi muito sinalizado de que eles vão ficar de olho em toda a questão fiscal, justamente para ver se até precisa novamente elevar, né, aí no ano que vem, 2023, a Selic novamente. Ainda sobre antes desse novo governo eleito, a gente já estava falando que talvez 2023 a gente teria aí uma diminuição, né, de novo a Selic caindo, e agora a gente tem Selic mantendo, né, no patamar atual. Então a gente teve Copom, manteve em 13,75, e no ano que vem a gente já fala numa possível alta, já tem exatamente. Certa especulação. Existe uma questão também de especialistas, né, economistas, eles falam sobre essa questão do salário mínimo, que isso daí também seria uma barreira para a entrada do jovem no mercado de trabalho, né, porque obviamente o empresário ele tem que repor, ele tem que incluir essa despesa dentro do produto, né, então daí que vem essa pressão inflacionária, mas isso também seria uma barreira para a entrada do jovem. Por quê? Porque é um salário às vezes muito alto e aí você acaba pegando pessoas com mais experiência, né, para o mercado de trabalho, e tirando o jovem ali dessa entrada, limitando a entrada do jovem ali no mercado de trabalho. Outra questão que possivelmente eles vão tentar colocar agora também é a questão da volta do imposto sindical, né, que o Lula ele já sinalizou, tanto nessa questão de nomeação de ministros, ele falou que ele tem uma dívida com as pessoas que ajudaram ele voltar ao poder, né, comentamos também sobre isso no Morning Call dessa semana. Comentamos ali durante a semana, né, então isso é um pleito de toda a base sindical. Acho que vale destacar, tu comentou agora de impostos, talvez é possível aumento de impostos sobre a renda também, é uma possibilidade. Inclusive eles pleiteiam imposto sobre grandes fortunas, né, exato. E a gente comentou em um dos Morning Calls o que aconteceu com a França, que eles fizeram isso em 2012, né, isso acabou fazendo com que várias sedes de empresas e bilionários eles saíssem da França, mudassem o endereço fiscal. Eles viram que foi uma grande atrapalhada em termos de arrecadação. Em 2017 eles começaram a rever também o processo de tributação ali sobre grandes fortunas. Outra questão importante é a legislação ali sobre as mídias digitais, né. Provavelmente eles vão fortalecer isso, esse controle de mídias digitais, para alguns censura, né? Mas a gente também deve ter isso na pauta aí. Acho que vale também trago aí mais um tópico, oposição, né, do governo às privatizações, também é um ponto bem negativo. E possível controle dos preços dos combustíveis, eles falam muito sobre, né, regular os preços da Petrobras, principalmente. Isso vai ser um teste até para o mercado. Por quê? Porque nesse governo atual a gente teve uma certa blindagem das autarquias, né, e empresas públicas, sociedade de economia mista. Até que ponto agora essa blindagem vai funcionar? A gente viu que por diversas vezes o próprio Bolsonaro pressionava o presidente da Petrobras para a questão de custo, para tentar fazer com que isso não atrapalhasse as metas de inflação, né? Então a redução de combustível é importante nesse sentido, e a gente vai ter um teste, então, essa interferência política nessas autarquias, né? Principalmente Petrobras, e obviamente que o mercado vai estar precificando, né? Trouxe Petrobras para baixo, precificando essa maior interferência. Falando em precificação, acho que vale destacar que
ontem, sexta-feira, foi exatamente assim que o mercado reagiu. Ele já tinha precificado, de fato, o nome do Haddad, né? A gente estava aí durante toda a semana, na semana, acho, 2 semanas anteriores, o Haddad, inclusive, participou daquele evento do Febraban, no lugar aí do Lula, então várias sinalizações de que sim, seria ele nomeado a assumir o Ministério da Fazenda. Então, de fato, o mercado já tinha precificado o nome dele, era quase dado como certo aí, e foi exatamente... E aí a gente tem uma expressão... Não foi uma surpresa, né? E tem aquela expressão de que o mercado odeia ficar no escuro. Ele prefere, de fato, notícia ruim do que não saber o que vai acontecer. E tem uma expressão que a gente usa ali no mercado, né? Que é movimentou no boato. Então a gente tinha um boato de que ele seria o ministro, de fato. Né, a bolsa caiu e realizou no fato. Chegou ali, o pessoal, né, simplesmente voltou a comprar. Mas engraçado que o Ministério da Economia ele deve ser segregado em 3 ministérios. Então a gente deve ter economia, né, o de planejamento e o de indústria e comércio. Então a gente também, que a gente falou nos morning calls, o PT está tendo que aumentar o número de ministérios para dar ou para negociar com os partidos, principalmente o partido do centro, né, para que ele tenha apoio em aprovar as medidas, as mudanças legislativas que eles pleiteiam. Então, tudo isso, essa negociata, ela está sendo feita através de ministérios. O Centrão, em determinado momento, ele falou, beleza, eu aceito os ministérios para a gente negociar, mas eu quero, né, ficar com a definição do orçamento, emendas de relatório. Né? E aí, essa é a grande briga. Né? O Centrão falou, se vocês tirarem a emenda de relatório, a gente não vai aprovar as mudanças que vocês querem. Então, muita água aí para rolar e passar por debaixo da ponte. Mas antes dessa água rolar, queria saber de ti, Felipe, como que tu vê o mercado, o Ibovespa nessa reta final do ano? O que eu venho falando com o pessoal, assim, se a gente pega o PL, o preço dividido pelo lucro das empresas, a gente está em níveis abaixo da crise de 2008. Então a bolsa, bem ou mal, ela está barata. Uma coisa que a gente vem falando também nas transmissões matinais é que os estrangeiros estavam muito mais comprados no mini índice do que no mini dólar. Né? Eles estavam em cerca de 220 mil contratos no mini índice e eles terminaram sexta-feira aumentando a mão vendida no mini dólar. Eles estão com cerca de 63 mil contratos do mini dólar na ponta vendedora. Né? Então, pode ser que a gente tenha uma subida em função disso, a partir do que a gente tem uma definição da equipe econômica, e vai ser isso mesmo, é assim que a gente vai jogar, mas também uma definição sobre a PEC, tá? E é isso daí, alivia um pouco as tensões, e a gente tem um movimento, o dito rally de Natal, pelo menos até janeiro, fevereiro ali, um movimento não muito amplo, mas alguma sinalização de subida. Né? Perfeito, acho que vale por último aqui a gente comentar sobre o PCA, que saiu ontem, sexta-feira, amanhã de sexta-feira, subindo aí um pouco além das expectativas dos analistas do mercado. A expectativa, se não me engano, era de 0,54. Consegue confirmar? Deixa eu ver aqui. A gente saiu em 0,41, tá? Antes é 0,59 de alta em outubro e o consenso era 0,54. Então ele veio em 0,41. Né? Lembrando, a gente teve meses ali de deflação, principalmente quando a gente teve o corte da Petrobras. 3 meses. Sobre combustíveis. Inclusive consecutivos de deflação. Então, isso afetou os títulos de renda fixa. Mas, lembrando, até para as carteiras, né, a gente continua olhando muito a renda fixa, né, seja de CDI, né, seja de IPCA, por causa que a inflação está voltando, ou seja, até mesmo no dia seguinte, as grandes quedas da bolsa, geralmente o pré-fixado também tem subido coisas assim, bem interessantes, coisas de acima de 16%. E aí o investidor ele pensa, por que eu vou tomar risco na bolsa, por mais que ela esteja barata, e que eventualmente a gente vai ter uma tributação sobre dividendos, então isso daí acaba também jogando os preços para baixo, né, porque o tempo de retorno do investimento vai ficar maior, né? E se eu posso ir e pegar uma renda fixa... Mais segurança, inclusive. Exatamente. Exato. Risco vezes retorno. Exatamente. Lembrando que renda fixa tem volatilidade. Aí lembrando teu vídeo essa semana também falando sobre isso. Que tá aqui no canal do YouTube, inclusive. Exatamente. Renda fixa não é tão fixa. A partir de janeiro, inclusive, vai ter essa marcação a mercado. Né, os investidores mais iniciantes eles vão estranhar um pouquinho. Aqui no vídeo eu explico um pouquinho sobre o que é essa marcação a mercado. Nem todo mundo aí sabe como é que funciona. Tá aqui na descrição, inclusive, do vídeo. Confiram. Mas acho que é isso. Né? Boa sorte aí para todo mundo.
Também desejo boa sorte para todo mundo. E para quem não curtiu esse vídeo, por favor, curta para o YouTube entender que o nosso conteúdo é relevante e recomendar ele para mais pessoas. Muito obrigada, Felipe. Deixa o seu like, comentários que a gente responde depois. A gente sempre está de olho nos comentários. Obrigada e até segunda. Segunda a gente te ver lá novamente no Morning Call. Perfeito. Top, eu já faço convite. Fechado. Ok, perfeito. Tchau, tchau, pessoal. Até mais.